Ela entrou na concessionária vestindo jeans e uma camiseta branca simples, perguntando sobre um carro de luxo. O vendedor a olhou de cima a baixo com desdém. "Desculpe, mas acho que você está no lugar errado", disse ele com desdém, gesticulando, em direção à saída. "Esses veículos começam em $300 mil", disse ele, enquanto outros funcionários riam baixinho e os clientes a encaravam. Seu rosto corou de humilhação, e ela saiu sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, um brilhante Rolls-Royce Phantom parou em frente à concessionária. Quando a porta traseira se abriu, a mandíbula do vendedor caiu. Ele não esperava isso. A prestigiada Boston Luxury Motors brilhava sob a luz da manhã. As paredes de vidro exibiam uma frota de veículos exóticos que a maioria das pessoas só sonharia em possuir. Porsche, Bentley, Aston Martin, Ferrari, cada um mais caro que o anterior. Margaret Collins, Meg, para os que a conheciam, entrou pelas portas. Seu rabo de cavalo castanho balançava levemente a cada passo. Sua camiseta branca simples, jeans bem usados e maquiagem mínima refletiam uma mulher que valorizava a praticidade em vez da aparência. Aos 35 anos, ela exibia uma confiança silenciosa, fruto de saber exatamente quem ela era. O que não era aparente em sua aparência modesta era que Maggie era a fundadora e força motriz da Collins Foundation for Children with Disabilities, uma organização que havia transformado milhares de vidas jovens. Anos antes de conhecer seu agora marido, ela havia construído a fundação do zero, investindo seu coração e sua educação em desenvolvimento para necessidades especiais, criando mudanças reais. Ao entrar na sala de exposição, seus olhos caíram imediatamente sobre um coupe azul meia-noite, perfeito para o 400º aniversário de sua irmã. Caroline sempre sonhou em ter um carro de luxo e, após vencer o câncer de mama no ano passado, Maggie queria lhe dar algo realmente especial. Ela podia pagar facilmente por isso. O sucesso de sua fundação e seus investimentos pessoais haviam lhe proporcionado uma vida confortável, embora poucos soubessem disso. Do outro lado da sala, Blake Thompson ajustava sua gravata azul e endireitava o paletó de seu terno azul marinho. Como gerente de vendas, ele se orgulhava de ser capaz de identificar compradores sérios instantaneamente. Ao ver Maggie e sua roupa casual, ele sorriu de canto e fez um gesto para seus colegas. "Isso vai ser engraçado." "Bom dia." Maggie sorriu para um jovem vendedor chamado Daniel que se aproximou dela. "Bem-vinda à Boston Luxury Motors. Sou Daniel. Há algo específico em que você está interessada hoje?" Antes que Maggie pudesse responder, Blake interceptou suavemente. "Eu vou cuidar disso, Daniel", disse ele, e então se virou para Maggie com um sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. "Está procurando por direção, senhora?" E assim começou o dia de Maggie na concessionária, um dia que mudaria as perspectivas de todos os envolvidos. "Na verdade", respondeu Maggie educadamente, "estou interessada naquele coupe azul meia-noite." Ela apontou para o veículo de $285 mil, exibido em uma plataforma elevada. O sorriso de Blake se apertou. Ele já tinha visto isso antes. Pessoas entrando para sonhar com carros que nunca poderiam pagar. Com as metas de final de mês se aproximando e 3 compradores sérios esperados naquela tarde, ele não tinha tempo para fantasias. "Esse é o Azure, edição limitada. Apenas 15 unidades foram feitas este ano", disse ele, enfatizando cada palavra como se estivesse falando com uma criança. "Talvez eu possa direcioná-la para nossa divisão de carros usados, que fica em um prédio separado a cerca de 3 quadras para o leste." Maggie percebeu como os olhos dele se fixaram em suas roupas simples, demorando-se em seus tênis surrados. Ela estava acostumada com tais julgamentos. A maioria das pessoas não sabia que ela havia escolhido viver dessa forma, encontrando liberdade na simplicidade, apesar de ter acesso a uma grande riqueza. "Eu gostaria de aprender mais sobre este", ela insistiu educadamente.
É possível ver o interior. A expressão de Blake se azedou. Atrás dele, 2 vendedores trocaram olhares cúmplices. O Azure é por agendamento apenas. Ele mentiu suavemente. Nossos clientes sérios geralmente agendam exibições privadas. Nesse momento, um casal vestido com roupas de grife entrou. A atitude de Blake mudou instantaneamente. Por favor, me desculpe, disse ele a Maggie, sem realmente olhá-la. Por que você não pega um folheto? Daniel pode te ajudar com isso. Ele se dirigiu rapidamente ao casal, braços abertos em recepção. Senhor e senhora Harrington, é um prazer vê-los. Novamente. Daniel, o vendedor mais jovem, se aproximou de Maggie com um sorriso apologético. Ele não devia ter mais de 25 anos e seu terno parecia um tamanho maior do que o necessário. Desculpe por isso, ele disse baixinho. Gostaria que eu te contasse sobre o Azure? Eu gostaria, Maggie respondeu, enquanto Daniel descrevia com entusiasmo as características do veículo. Maggie observou Blake conduzindo o casal bem vestido diretamente para o Azure. Ele abriu a porta com um gesto dramático, convidando a senhora Harrington a entrar no carro, o mesmo carro que ele havia dito ser apenas para agendamentos. Está tudo bem, Maggie assegurou o agora desconfortável Daniel. Eu entendo como essas coisas funcionam. Do outro lado da sala, Blake estava executando sua rotina de vendas bem ensaiada. Este modelo tem uma lista de espera de 8 meses, mas eu reservei um para clientes especiais. A senhora Harrington passou a mão pelo interior de couro. É magnífico, mas não tenho certeza sobre a cor. Podemos certamente discutir opções personalizadas, Blake garantiu a ela. Maggie se aproximou discretamente, ficando a uma distância suficiente para ouvir. Com licença, disse ela, eu estava esperando saber mais sobre a compra deste modelo. O rosto de Blake se contorceu. Como mencionei antes, este veículo está sendo mostrado a esses clientes, disse ele com irritação quase contida. Talvez você possa voltar outro dia, ou, como sugeri, ver nossas opções de carros usados. O casal olhou desconfortavelmente entre Blake e Maggie. Estou interessada, especificamente neste carro, Maggie afirmou calmamente. Para o aniversário da minha irmã no próximo mês. Blake se afastou dos Harringtons, abaixando a voz. Olha, entendo que as pessoas gostem de sonhar, mas este é um local de negócios. Esse veículo custa mais que a maioria das casas. Agora, fui paciente, mas você está interrompendo uma venda legítima. Vários clientes próximos haviam parado para assistir à troca desconfortável. Daniel se manteve à margem, ansioso. Estou pronta para fazer uma compra à vista hoje, Maggie disse, mantendo a calma. Foi então que a fachada profissional de Majesty Blake quebrou completamente. Ele soltou uma risada curta e áspera que ecoou pela sala. Várias cabeças se viraram. Uma compra à vista, é? Sua voz ficou mais alta agora, projetada para humilhar. Isso aqui não é uma venda de garagem. Estamos falando de $250 mil. Pessoas que podem pagar esses carros. Não se vestem como... Ele fez um gesto desdenhoso em direção à roupa de Maggie. Maggie sentiu suas bochechas corarem, não de embaraço, mas de raiva crescente, não por si mesma. Ela já tinha enfrentado esse tipo de tratamento antes, mas por todos aqueles que foram julgados pela aparência. Acredito que meu dinheiro vale tanto quanto o de qualquer outra pessoa, ela disse calmamente. Blake se aproximou, se erguendo sobre ela. Deixe-me ser claro, disse ele, sem mais se preocupar em esconder seu desdém. Você está desperdiçando meu tempo e se envergonhando. Ou marca um agendamento para uma conversa séria, vestida adequadamente, ou, por favor, saia da loja. A sala de exposição ficou em silêncio. Os Harringtons haviam se afastado do carro, visivelmente desconfortáveis. Há um problema aqui? Uma voz mais jovem se juntou à conversa. Era o proprietário da concessionária, Richard Mason, atraído pela comoção. Blake endireitou sua gravata. Nenhum problema, senhor. Só estava explicando para essa senhora que operamos por agendamento para clientes sérios.
Richard Mason avaliou rapidamente a situação, observando a aparência simples de Meg e a multidão observando. Sua expressão deixou claro de que lado ele estava. "Entendo", disse ele. "Maggie Collins", ela se apresentou. "Margaret Collins." "Talvez tenha ocorrido um mal-entendido", disse ele. "Nosso público-alvo normalmente entende a exclusividade de nossos veículos." "Eu entendo perfeitamente", Maggie respondeu, sua voz firme apesar da humilhação que queimava em seu peito. Seu gerente de vendas deixou suas políticas bem claras. Blake avançou novamente, sua voz cheia de condescendência. "Se você realmente estiver interessada, o que duvido, pode marcar um agendamento, mas sugeriria trazer um comprovante de fundos e se vestir adequadamente. Esses carros", ele fez um gesto abrangente pela sala de exposição, "são para uma certa classe de pessoas." Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém riu. Maggie olhou ao redor, para os rostos julgadores, para a expressão de Blake, para a aprovação tácita do proprietário sobre o comportamento de seu empregado. Ela já havia enfrentado discriminação antes, mas raramente de maneira tão explícita e pública. "Eu entendo", ela disse simplesmente, com a dignidade intacta, mas o espírito ferido. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Por trás dela, ouviu a voz de Blake, não tão baixa quanto deveria. "Algumas pessoas simplesmente não sabem qual é o seu lugar." Ao atravessar as portas de vidro e entrar na luz da manhã, Meg puxou seu telefone. A humilhação ainda doía, mas um pequeno sorriso determinado apareceu em seus lábios enquanto ela discava. A mansão dos Collins ficava em 5 acres tranquilos, nos arredores de Boston. Sua elegância discreta não revelava nada sobre os bilhões por trás de sua posse. Alexander Collins, o visionário da tecnologia, preferia assim. Aos 41 anos, ele revolucionou a tecnologia de armazenamento de energia renovável, construindo uma fortuna enquanto mantinha um perfil deliberadamente baixo. Quando Meg entrou no escritório de sua casa, Alexander levantou os olhos da sua mesa, imediatamente colocando de lado seu trabalho. 15 anos de casamento haviam ensinado a ele a ler suas expressões com precisão. Algo estava errado. "O que aconteceu?" ele perguntou, movendo-se ao redor da mesa para encontrá-la. Meg afundou-se numa cadeira de couro, os acontecimentos da manhã tomando forma. "Eu sabia que seria educativo", ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela contou a experiência na concessionária, a condescendência, a humilhação, a discriminação explícita. Enquanto falava, a expressão de Alexander escureceu, mas ele permaneceu em silêncio, dando espaço para que ela processasse. "Não é sobre mim", ela concluiu. "Eu tenho o privilégio de sair sabendo a verdade, mas quantas pessoas são tratadas assim todos os dias, sem o conforto de saber que poderiam pagar o que estão sendo negadas?" Alexander acenou com a cabeça, pensativo. Durante os anos juntos, sempre o impressionou mais sobre Meg sua preocupação consistente com os outros, mesmo quando ela mesma foi injustiçada. "E o que você quer fazer a respeito?" ele perguntou por fim. "Parte de mim quer não fazer nada", ela admitiu. "Só comprar o presente de Caroline em outro lugar. Mas então eu penso naquele jovem vendedor, Daniel, que me tratou com respeito. Não importa como eu estivesse vestida. E eu penso em todas as pessoas que enfrentam esse tipo de julgamento sem ter nenhuma saída." Ela olhou diretamente para Alexander. "Essas pessoas precisam entender que o valor não é determinado pela aparência. Mas eu não quero vingança, eu quero conscientização." Alexander acenou lentamente com a cabeça, um plano começando a se formar. "Acho que tenho uma ideia que atende a ambos." "Nada dramático demais", Meg avisou, conhecendo os instintos protetores de seu marido. "Sem comprar a concessionária e demitir todo mundo." Alexander riu. "Não, nada tão clichê, mas talvez..."
Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Um pouco. Uma educação é necessária. Juntos criaram um plano, não para vingança, mas para esclarecimento, algo que poderia mudar as perspectivas de forma mais eficaz do que simples retribuição. Tem certeza de que não quer vir comigo? Alexander perguntou quando finalizaram os detalhes. Maggie balançou a cabeça. Isso não se trata de eu precisar testemunhar a vingança deles. Se trata de fazer com que aprendam a ver além das aparências. Ela fez uma pausa e depois acrescentou com um sorriso. Mas espero um relatório completo. À medida que a noite se instalava sobre a casa deles, Alexander fez várias ligações, colocando tudo em movimento para a manhã seguinte. O amanhã traria uma poderosa lição de humildade e o perigo das suposições, não só para Blake Thompson, mas para todos, na Boston Luxury Motors. Se você está gostando dessa história, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade de amantes de histórias. Agora, vamos voltar e ver o que acontece a seguir. Na manhã seguinte, chegou com um clima perfeito. Blake Thompson entrou na Boston Luxury Motors com um passo confiante, endireitando sua gravata azul característica. O incidente do dia anterior, com a mulher mal vestida, se tornara uma anedota divertida, que ele compartilhava com os colegas enquanto tomava algo. Outro sonhador delirante, achando que pertencia ao mundo do luxo. A sala de exposição brilhou sob as luzes estrategicamente posicionadas. Os carros exóticos estavam dispostos de forma a maximizar seu charme. Blake acabara de terminar a reunião da manhã com a equipe, enfatizando a importância de qualificar adequadamente os clientes. Como mencionei, ele havia instruído a equipe de vendas. Nosso tempo é valioso. Atendemos a um público específico. Não é elitismo, é eficiência. Daniel, o jovem vendedor, havia permanecido em silêncio durante a reunião, seu desconforto evidente. Blake fez uma anotação mental de ter uma conversa com ele sobre a avaliação adequada dos clientes. Precisamente às 10h17, o distintivo rugido de um motor excepcional chamou a atenção do lado de fora. Através das janelas do chão ao teto, um veículo unlike qualquer outro deslizou até parar diretamente em frente à entrada principal. As conversas foram interrompidas no meio da frase. Mesmo Blake, geralmente indiferente a veículos de luxo, devido à sua proximidade diária com eles, sentiu seu pulso acelerar. Um Rolls-Royce Phantom, com distância entre eixos estendida, mas não qualquer Phantom. Este era um modelo personalizado, com um acabamento azul meia-noite único que parecia mudar de cor sob a luz do sol. As estimativas conservadoras colocariam seu valor acima de 1,2 milhão. Richard Mason, o dono da concessionária, havia saído de seu escritório, atraído pelo silêncio repentino. Sim, senhor. Blake confirmou enquanto já se movia em direção à entrada. Um motorista uniformizado saiu do Rolls-Royce e caminhou até abrir a porta traseira com precisão de luvas brancas. Do veículo surgiu um homem de presença imponente, alto, impecavelmente vestido, com um terno sob medida, que sussurrava, em vez de gritar, o preço de 5 dígitos. Seus cabelos sal e pimenta estavam perfeitamente arrumados. Sua postura era naturalmente autoritária. Os instintos de vendedor de Blake dispararam. Este não era apenas um bom prospecto. Era o tipo de cliente que as concessionárias competem. O tipo de cliente cujas compras incluíam não apenas um veículo, mas possivelmente uma relação duradoura com a marca. Richard Mason se aproximou do homem com um sorriso bem treinado. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo? O homem ergueu uma sobrancelha antes de olhar diretamente para Blake. Gostaria de conversar com o senhor sobre seu tratamento de clientes. Sim? Richard Mason se viu intrigado, mas desconfortável. Posso ajudar com o que exatamente, senhor?
O senhor pode me dizer como no mesmo lugar onde as portas deste Phantom foram abertas por um motorista profissional, uma mulher foi ignorada e humilhada por um dos seus vendedores? O homem perguntou calmamente, a tensão subindo. Blake engoliu em seco. Ou eu posso esclarecer pessoalmente para você? O homem não estava mais sorrindo. Naquela manhã de quarta-feira, a lição estava sendo dada, sem rodeios. Sim, de fato. Bem-vindo a Boston Luxury Motors. Obrigado. Eu estava apenas explicando ao Sr. Thompson que minha esposa esteve aqui ontem, interessada em comprar o Azure Coupe como um presente para a irmã dela. No entanto, ela foi tratada de uma maneira que eu considero preocupante. A expressão de Richard mudou rapidamente de acolhedora para preocupada. Sinto muito por ouvir isso, disse Richard. Acho que estive brevemente envolvido em uma conversa, mas não estava ciente de todos os detalhes. Alexander acenou com a cabeça, pensativo. Os detalhes incluem o seu gerente de vendas, sugerindo que pessoas como ela não pertencem a um estabelecimento como este, baseando-se unicamente em sua roupa casual. Já havia se formado uma pequena multidão, outros vendedores, funcionários de apoio e até alguns clientes iniciais. O showroom ficou completamente em silêncio. Sr. Collins, começou Blake, com desespero se infiltrando em sua voz. Se houve algum mal-entendido, não foi um mal-entendido. De repente, Daniel, o jovem vendedor, se manifestou. Todos os olhares se voltaram para ele, que parecia surpreso com sua própria coragem. A Sra. Collins foi tratada de forma inadequada. Ela foi educada e específica quanto ao seu interesse pelo Azure e foi dispensada repetidamente com base em sua aparência. Blake lançou um olhar fulminante em direção a Daniel, mas o dano já estava feito. Alexander virou-se novamente para Richard Mason. Sabe, é interessante. Minha esposa fundou e dirige a Collins Foundation, que ajuda crianças com deficiências. Esse tem sido o trabalho de sua vida desde antes de eu conhecê-la. Ela arrecadou mais de 50 milhões de dólares para equipamentos médicos especializados e programas educacionais. Ele fez uma pausa, deixando isso cair no ambiente. Maggie escolhe se vestir de maneira simples, porque acredita em viver modestamente, apesar de nossos recursos. Ela acha que isso a mantém conectada com as famílias, que ela ajuda. É uma das incontáveis razões pelas quais a amo. Richard Mason ficou pálido. Sr. Collins, asseguro-lhe que isso não reflete os valores da nossa concessionária. Nos orgulhamos de que ações falam mais alto que declarações de missão. Sr. Mason, Alexander interrompeu firmemente. Agora, sobre o Azure, não estou aqui apenas para comprar um veículo. Blake reagiu ligeiramente a isso, uma centelha de esperança profissional rompendo seu desconforto. Eu planejava comprar o Azure para a irmã da minha esposa, como Maggie pretendia, mas também estava considerando substituir toda a nossa frota corporativa. 7 no total, e minha coleção pessoal também poderia ser atualizada. Os olhos de Mason se arregalaram. Uma venda dessa magnitude poderia bater as metas trimestrais da concessionária em uma única transação. No entanto, Alexander continuou. Mas me vejo questionando se este é o estabelecimento certo para um investimento tão significativo. O silêncio no showroom era absoluto. Blake parecia fisicamente mal. Sr. Collins, Richard começou, desesperado. Não consigo pedir desculpas o suficiente por este incidente infeliz. Asseguro-lhe que não é assim que conduzimos nossos negócios. Por favor, permita-nos corrigir isso. Alexander considerou isso por um momento. Talvez haja um caminho a seguir, disse finalmente, mas isso exigiria mais do que apenas me vender carros. Qualquer coisa, Richard garantiu rapidamente. A Collins Foundation está organizando um evento beneficente no próximo mês. Estamos arrecadando fundos para um novo complexo esportivo adaptativo para crianças com deficiências físicas.
Blake, ele se virou para o constrangido gerente de vendas. Acho que sua presença seria educativa. Blake engoliu em seco. Senhor, não como um convidado. Alexander esclareceu. Como um voluntário. A fundação está sempre procurando pessoas para ajudar na montagem, para assistir as crianças e ver de perto o trabalho que está sendo feito. A implicação era clara. Não se tratava mais apenas de vender carros, mas de aprender uma lição fundamental sobre o valor humano. Além disso, Alexander continuou, se dirigindo a Richard Mason. A concessionária poderia considerar implementar um programa de treinamento sobre viés inconsciente. Conheço alguns consultores excelentes. Richard assentiu enfaticamente. Absolutamente. Receberíamos uma iniciativa como essa de braços abertos. Quanto aos veículos, Alexander se virou para Daniel, o jovem vendedor que havia se manifestado. Gostaria que você cuidasse de toda a papelada, começando com o Azure para minha cunhada. Os olhos de Daniel se arregalaram. Eu? Ele disse surpreso. Muito obrigado, senhor. Eu ficaria honrado. Bom, disse Alexander com firmeza. Agora podemos discutir os detalhes da frota corporativa. Enquanto se dirigiam ao escritório de Mason, Alexander parou em frente ao Azure, passando a mão por suas linhas elegantes. Minha esposa tem excelente gosto, não? Atrás deles, Blake Thompson estava imóvel, seu mundo perfeito profundamente alterado. A dura verdade finalmente havia se revelado para ele. Ele havia revelado seu caráter, não por como tratava aqueles que achava importantes, mas por como tratava aqueles que ele achava que não eram. Um mês depois, o evento beneficente da Collins Foundation transformou o grandioso Boston Hotel em uma celebração da possibilidade. Crianças com diversas deficiências e suas famílias se misturaram com doadores, profissionais médicos e apoiadores. Perto da entrada, Blake Thompson, vestido não com seu traje habitual, mas com o uniforme de staff do evento, direcionava os convidados e ajudava um menino em uma cadeira de rodas. O último mês havia mudado Blake profundamente. Seu trabalho voluntário na fundação começou como uma obrigação, o preço da sobrevivência profissional. Mas algo inesperado aconteceu. Ele testemunhou os desafios que essas crianças enfrentam diariamente e a dignidade com que os enfrentam. Do outro lado da sala, Maggie Collins, elegante em um simples vestido azul, se aproximou dele. Apesar de saber quem ela era, Blake foi novamente tocado pela falta de pretensão dela. Como está? Sendo a experiência? Ela perguntou. Ele considerou a pergunta seriamente. Humilhante, respondeu por fim. E necessária. Maggie acenou com a cabeça. Thomas parece ter se afeiçoado a você, observou, referindo-se ao menino na cadeira de rodas. Ele está me ensinando. Basquete adaptativo, Blake admitiu. Aparentemente tenho uma péssima forma. Isso fez Maggie rir genuinamente. Ele é um treinador honesto, ela disse. A expressão de Blake ficou séria. Senhora Collins, eu sei que pedi desculpas formalmente, mas preciso dizer diretamente. Sinto muito por como o tratei. Não há desculpa. Você está certo. Não há, ela concordou sem malícia. Mas a questão é, o que você aprendeu? Que o valor não é determinado pela aparência, posição ou posses, disse ele pensativo, e que todos merecem respeito até que provem o contrário, não o contrário. Boas lições, Maggie reconheceu. Lições caras também, imagino. Blake assentiu, pensando nos negócios substanciais que a concessionária perdeu quando Alexander Collins decidiu comprar apenas o Azure e não a frota adicional. Valeu cada centavo. Ele respondeu sinceramente. Do outro lado da sala, Alexander se juntou a eles, colocando uma mão gentil no ombro de sua esposa. Blake estava compartilhando algumas de suas percepções, explicou Maggie. Ouvi dizer que você se envolveu bastante com o programa de esportes adaptativos, Alexander disse. Sim, senhor. De fato, me inscrevi para continuar como voluntário.
depois do meu período obrigatório. Ele hesitou e depois acrescentou: e tenho trabalhado com o Sr. Mason na reformulação da nossa abordagem com os clientes na concessionária. Nada de qualificar pela aparência. Fico feliz em ouvir isso, Alexander disse, surpreendendo Blake ao adicionar. O que me lembra aquela frota corporativa que mencionei. Ainda estamos no mercado. Talvez você possa cuidar dessa transação. O Daniel fala muito bem de como você tem sido um mentor para ele. A expressão de Blake registrou surpresa antes de se transformar em gratidão genuína. Eu ficaria honrado, Sr. Collins. Realmente honrado. Mais tarde naquela noite, enquanto o evento se aproximava do fim, Blake observou Maggie e Alexander Collins, trabalhando a sala, não exibindo sua riqueza ou influência, mas se conectando genuinamente com cada criança e família. Ele refletiu sobre como sua percepção havia sido completamente transformada. Um mês atrás, ele teria descartado alguém como Maggie Collins, com base em sua aparência casual. Agora, ele entendia que o verdadeiro valor é mais profundo do que rótulos de designer, carros de luxo ou títulos executivos. Enquanto Blake ajudava Thomas a voltar para sua cadeira de rodas, após uma sessão de fotos, o menino olhou para ele e disse: "Sabe, Sr. Blake, você é bem legal para um adulto." Blake sorriu. "Vindo de você, Thomas, essa é a maior honra que recebi em muito tempo." E ele realmente quis dizer isso. Todos fazemos julgamentos com base nas aparências, não é? Mas como Blake Thompson descobriu, olhar além da superfície pode revelar pessoas extraordinárias e oportunidades que mudam a vida. Se esta história ressoou com você, inscreva-se no canal e junte-se à nossa comunidade de amantes de histórias. Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Você já julgou alguém pela aparência ou foi julgado assim? Suas experiências podem inspirar outros. E lembre-se, a verdadeira medida da riqueza não tem nada a ver com a sua conta bancária, mas com a maneira como você trata os outros quando acha que ninguém importante está assistindo. Nos vemos na próxima história, onde outra poderosa lição espera por você.